Então, eu liguei a gravação. Pessoal, mais uma vez quero apresentar a vocês Olga Anatolievna de Reshetnikova. Ela é uma revendedora oficial da empresa Nugabest, por isso tem uma vasta experiência com os aparelhos. Ela utiliza métodos não tradicionais de tratamento com aparelhos e há 19 anos aplica especificamente métodos orientais de reabilitação. Portanto, ouçam atentamente. Esta é a segunda tentativa, sim, mas agora vamos tentar com o vídeo. Recebam Olga Anatolievna, pessoal. Sim, boa tarde, equipe próspera. É um grande prazer conversar com pessoas tão maravilhosas. Eu amo todos, vocês muito. E hoje vamos tocar um pouco, bem, talvez não um pouco, na verdade, hoje vamos olhar profundamente para um dos dispositivos da empresa. O quê? É isso. São palmilhas. Hoje vamos falar sobre elas. Algumas palavras sobre mim. Trabalho há 19 anos, como já foi mencionado anteriormente, ajudando as pessoas a serem saudáveis, sem medicamentos. Eu trabalho em uma empresa que se dedica principalmente à recuperação da coluna vertebral e do sistema músculo-esquelético. E fiquei muito interessado neste dispositivo da empresa. Eu não posso chamá-lo de outra forma. São palmilhas. Elas são chamadas de palmilhas ortopédicas, mas eu realmente quero chamá-las de outra forma, porque, pessoal, isso não são apenas palmilhas de Enocam, é um estilo de vida saudável, começando pelas raízes dos nossos pés. E hoje vamos analisar detalhadamente este aparelho para os pés. Bem, como dizem no Oriente, os pés são o segundo coração do ser humano. Por que o segundo coração? Porque dos pés depende uma grande porcentagem da saúde do nosso corpo, né, como um todo. E em nossos pés, pé esquerdo, pé direito, temos esses músculos arqueados que, sim, agora eu desenhei o pé assim, alguns de nós já estão aqui pela segunda vez hoje, outros pela primeira vez. Arco do pé. No arco do pé temos o músculo arqueado e é dele que depende a saúde da nossa coluna vertebral. Mas afinal, nossos pés, sim, o que temos no nosso arco do pé? Isso é o pé chato em primeiro lugar. São possíveis neuropatias, são cãibras, é dormência, são pés frios, é rigidez de movimento, são problemas nas articulações das pernas. Isso, e muito. Do que eu acabei de mencionar depende exatamente do estado dos nossos pés. Antigamente, pessoas com pé chato não eram aceitas no exército. Bem, não consideravam isso uma doença séria. Mas, na verdade, essa condição é realmente muito séria, porque com o pé chato, quando a pessoa tem um músculo arqueado, achatado, há uma carga muito grande na coluna vertebral. E agora vamos analisar isso juntos? O, o que é isso? Ou seja, o músculo arqueado no arco do pé atua como um amortecedor cuboides para a nossa coluna. E a coluna vertebral, como dizem os médicos inteligentes, você é tão jovem, quanto a sua coluna vertebral é jovem. Portanto, a saúde da nossa coluna está diretamente relacionada ao estado dos nossos pés. O músculo arqueado atua como um amortecedor. Praticamente todos vocês têm carros ou são motoristas. E vocês sabem que quando os amortecedores de um carro quebram ou falham, o carro, quando os amortecedores estão em ordem, anda suavemente por todos os buracos e desníveis. Mas assim que a mola de amortecimento quebra, o carro começa a passar por todos esses buracos. Dessa maneira. E um amortecedor quebrado compromete completamente todo o sistema de suspensão do carro. Eu não faço essa comparação por acaso, porque é exatamente esse músculo que amortece durante a caminhada, corrida, até mesmo quando estamos parados ou viajando de pé em um ônibus. Esse músculo amortece os impactos na coluna vertebral.
ou seja, eles se tornam macios. Ela amortece todo o nosso corpo. E sim, as vértebras também, entre as quais estão os discos intervertebrais. E tudo isso suaviza nossos movimentos. Mas assim que a posição do nosso pé muda, nosso pé se achata, a amortização cessa e ao caminhar ocorrem certos impactos na coluna vertebral, ou seja, esses impactos na coluna vertebral danificam os discos intervertebrais, que começam a se achatar, e um pouco. Mais tarde vou mostrar a vocês, de forma clara, como isso acontece na coluna vertebral. Agora, eu desenhei um pé assim. Sim, está bem visível. Este é um pé correto, com a curvatura correta. A coluna vertebral no corpo humano, ela se parece assim. Assim, para que fique mais visível. Está visível, certo? Aqui eu desenhei uma pessoa. Bem, eu não sou artista, mas eu me esforcei. Então, aqui está a nossa coluna vertebral. Agora vou colocar uma folha branca por baixo para que fique bem visível. E vamos ver o que está acontecendo. Veja, aqui acontece uma certa magia. A curvatura do nosso pé imita perfeitamente as curvaturas da nossa coluna vertebral. Veja, isso significa que cada curva no nosso pé suporta cada seção da coluna vertebral, ou seja, é um encaixe perfeito. Quando, com o tempo, ou talvez para alguns desde a infância, quando esse músculo arqueado cede, começamos a sentir dor nas costas. Simplesmente nós, muitas vezes nem sabemos, não entendemos porque sentimos dor nas costas. Cada um de vocês pode testar seus pés, mesmo que você ache que tem um pé absolutamente perfeito. Nós temos aqui uma imagem assim. Recomendo a todos testar seus pés em casa. Como fazemos isso? Pegamos duas folhas de papel limpo, colocamos à distância dos ombros, colocamos uma tigela com água, mergulhamos o pé na tigela e transferimos o pé molhado para uma folha. É importante que o peso esteja igualmente distribuído em ambos os pés, na largura dos ombros. Mergulhamos o outro pé, colocamos e fazemos pressão. Sim, ficamos de pé normalmente. Os pés retiramos, contornamos a marca molhada. Sim, com um lápis ou marcador, contornamos nossas pegadas. Em 9 de 10 casos, teremos uma imagem diferente em cada pé. O que fazemos a seguir? Este é agora um teste que é necessário para absolutamente toda pessoa, criança, adolescente, adulto. Ou seja, agora pegamos assim no calcanhar para que fique visível. Assim, obtemos um círculo. No centro desse círculo, colocamos um ponto. O segundo ponto fica diretamente sob o dedão. O terceiro ponto fica entre o segundo e o terceiro dedo. Conectamos esses dois pontos com o ponto central no calcanhar. E essas duas linhas devem estar fora do nosso pé. Ou seja, elas devem estar fora do pé. Assim, ou seja, este é o pé ideal. Este é o músculo de vela funcionando perfeitamente. Se você tem essa imagem, uma linha está fora, a outra está dentro do pé. Isso já é o primeiro estágio do pé chato. Eu não desenhei todos os estágios. Se ambas as linhas corpo estão dentro do pé, então isso já é o terceiro estágio do pé chato. Bem, isso já é uma imagem bastante triste. Ou seja, com essa imagem, você nunca terá uma coluna saudável. Ou seja, sem uma idade precoce. Havia pé chato, isso se desenvolve em osteocondrose, que passa para o segundo estágio, que são as protusões, e para o terceiro estágio, que já são as hérnias de discos intervertebrais. E a primeira carga no pé chato, ela vai para a região lombar e cervical da coluna vertebral. Ou seja, aqui está, certo? Dá para ver como tudo se repete aqui. A maior carga são as regiões cervical e lombosacral da coluna vertebral. Aqui está o pé. Aqui está a pessoa, certo? Vê? Pronto. Para que possamos preservar antes de tudo, preservar nossa coluna vertebral.
O que precisamos para isso? Bem, nós precisamos ter a posição correta das pernas. Nossas pernas, vou mostrar uma imagem para vocês agora. Ou seja, se não temos pés chatos e nossas pernas não estão assim. Peguei errado, certo? Nossas pernas estão na posição correta, alinhada. A posição, então, temos uma boa carga direta em todas as articulações das pernas. Ou seja, a articulação do tornozelo está alinhada. Esta é a vertical, esta é a horizontal. Só com as articulações dos joelhos estão alinhadas, horizontal, vertical. A articulação do quadril também recebe carga vertical e carga horizontal, né? Ou seja, essa é a situação. Quando o pé está na posição ideal, se o nosso pé inclina para dentro, acontece o seguinte. Ou seja, nós mudamos a carga na articulação do tornozelo. Sim, está bem visível, certo? Ou seja, já não temos a carga vertical, o pé inclinou para dentro, outro. A carga já, sim, muda seu ângulo. E começa a fazer o quê? Os nossos cartilagens começam a se desgastar, o tecido cartilaginoso, e começam os problemas na própria articulação. Mas se o nosso pé inclina para o meio, os joelhos, o que acontece? A carga no joelho também muda. Ou seja, é assim que a pressão nas articulações do joelho muda. Simplesmente, nossas articulações do joelho começam a doer cedo. Mas se a direção dos nossos ossos mudou nas articulações do quadril, ela também, sem dúvida, muda a sua direção. E em vez de uma carga vertical, temos uma carga lateral no quadril da articulação. E ela se parece assim, caso alguém não saiba como ela é. Aqui está o colo do fêmur que se danifica em algumas pessoas. E você provavelmente já ouviu falar que alguém quebrou o colo do fêmur. Pois é, dizem, estava andando, caiu e quebrou o colo do fêmur. Na verdade, é um pouco diferente. Estava andando, quebrou o colo do fêmur e é por isso que a pessoa caiu. É um pouco em outra ordem. Ou seja, ele deveria estar nesta posição. Mas se a articulação do joelho se moveu para dentro, então a posição da nossa articulação do quadril também muda. E a carga CPAM sobre o colo do fêmur aumenta. Muda-se a posição aqui, ou seja, na cavidade. Aqui está, ele deve estar assim, na nossa cavidade, posicionado. Mas se mudou, ou seja, a posição na cavidade, onde ele deve estar, muda assim. Agora vou até mostrar visualmente para vocês. Ou seja, a articulação deve estar assim, na sua cavidade, na posição correta. Mas se o joelhinho se moveu para dentro, ou seja, a posição, veja, certo? Então aqui está a posição correta. Aqui está. E esta já é a posição incorreta. Então, nesta situação, quando você anda o tempo todo e há uma carga incorreta nesta parte, então ocorre. Em primeiro lugar, a deformação da articulação, da cápsula articular. E cá começam também as dores nas articulações do quadril e isso leva ao desgaste precoce do tecido cartilaginoso, à interrupção da circulação sanguínea, porque a nossa articulação do quadril começa a comprimir os vasos sanguíneos, já que sua posição é incorreta. A circulação sanguínea piora, a nutrição, consequentemente, das articulações piora de todas, absolutamente. Tanto dos tornozelos quanto dos joelhos, né? E das articulações do quadril. A nutrição é prejudicada. E todo o suprimento de nutrientes é trazido pelo nosso sangue. O sangue traz oxigênio, microelementos, minerais e vitaminas. Então, todo o nosso suprimento de nutrientes vem do sistema circulatório. Mas se os nossos vasos e capilares são comprimidos, a nutrição completa para de chegar e começamos a sofrer os nossos ossos. E temos uma recuperação muito ruim do tecido cartilaginoso, certo? Vamos olhar a imagem inteira, certo? Aqui, por favor, esta é a posição correta. Aqui é o eixo. Aqui temos exatamente a pelve. E estas são as pernas.
Acho que agora tudo está visível. E esta posição ocorre quando o nosso pé cai para dentro. Ou seja, quando cai para dentro. Continuando. Isso ainda não é tudo o que acontece. Nós temos quando ocorre a deformação do pé. Quando temos nossa coluna absolutamente ideal, tudo está alinhado, tudo está bem. Assim é como a coluna vertebral se parece. O que acontece a seguir? Deformação da pelve. Cada um de vocês fará as suas próprias pernas quando testar de acordo com este desenho. Depois eu enviarei tudo isso. Bem, já enviamos todas essas imagens, mas eu enviarei novamente. Então, e cada um de vocês verá que em uma perna e na outra vocês têm uma imagem diferente. Isso acontece absolutamente, bem, 99 pessoas em 100, que a imagem nas duas pernas é diferente. Em uma, o pé chato já se desenvolve mais, na outra menos. Mas absolutamente bem. Agora, praticamente, não há ninguém com mais de 30 anos que tenha um pé perfeitamente ideal. Isso agora é uma grande raridade. Então, e o que acontece? Acontece que quando temos uma imagem diferente em duas pernas, ocorre um desvio da pelve. Ou seja, nossa pelve, sim, muda para esta posição. Agora vou mostrar na imagem. Depois voltaremos à coluna vertebral. Ou seja, a posição ideal deve ser assim. Aqui está a pelve e assim. Nossa coluna vertebral idealmente vertical. Mas se começarmos a ter uma deformação da pelve, a coluna vertebral começa a se ajustar. Dessa forma, e a carga muda. Ou seja, ela já não é mais perfeitamente vertical, mas sim assim, sim, com um desvio para a esquerda ou para a direita. Mas se nossa coluna vertebral se deformou na região lombar torácica e não vamos andar assim, ou seja, vamos cair. Então toda a coluna começa a se ajustar. Em seguida, a região torácica também começa a se ajustar para manter o equilíbrio. Então, ou seja, ela se desvia para o outro lado. A região cervical também. Como? Mesmo que a região torácica, não vamos andar assim. Claro, a região cervical começa a tentar alinhar nossa coluna, não é? E temos essa situação na coluna. Ou seja, em vez de termos essa situação, obtemos essa imagem na coluna. Agora eu estou explicando isso. Ainda estamos apenas nos aproximando do nosso pé e nos aproximando apenas da nossa coluna. Agora vou mostrar isso claramente para vocês. Ou seja, por favor, então, há uma inclinação da pelve. Nossa lombar tenta, certo? Ou seja, ela está reta aqui, mas precisamos manter isso para que nosso corpo fique vertical, para que tenhamos equilíbrio. Por isso ocorre uma curvatura na coluna. Bem, o resto não será assim. Ou seja, então a parte torácica começa a tentar alinhar nossa coluna. Em seguida, a coluna se alinha, tá? Mas nossa cabeça não ficará assim. Ou seja, a parte cervical também começa a se ajustar para que nossa cabeça fique em uma posição reta. E como resultado, obtemos assim, sim, uma coluna vertebral curva. E claro, assim, em uma coluna vertebral tão curvada, começa aqui, veja, nesta parte, começam a ser comprimidos os discos intervertebrais. Os discos, vou mostrar mais de perto para vocês, certo? Olhem, bem, ou seja, acontece que eles são comprimidos aqui. O fornecimento de nutrientes para o disco intervertebral, ele começa a secar sem nutrientes, começa a rachar e essas rachaduras se tornam cada vez mais profundas, mais profundas e mais profundas. Como resultado, a rachadura se forma para dentro, para o anel composto, ou seja, atravessando, e começa a sair de lá um tipo de líquido em forma de gel saindo para fora do intervertebral, ou seja, isso é o que já se chama de hérnia de disco intervertebral. Disco ou disco intervertebral. Para que nós não tenhamos problemas sérios com a coluna, a empresa criou este dispositivo ideal
que restaura nosso pé. Ou seja, a primeira coisa é o equilíbrio e a restauração do músculo do arco, que é restaurado graças a esta curvatura que existe neste dispositivo ortopédico, né? Ou seja, não tenho medo de chamá-lo de dispositivo. Se você mesmo já percebeu que com o tempo, quanto mais velho você fica, mais começa a usar um tamanho um pouco maior do que usava na juventude. Este é o primeiro sinal de que você já começou a ter um achatamento do pé, né? Ou seja, seu pé já foi. Isso significa que seu pé não cresceu. Nossos pés crescem, assim como todo o organismo, cresce aproximadamente até os 27 anos. Pelo resto da vida. No ser humano, apenas as orelhas e o nariz continuam crescendo. Bem, em microscópicos, milímetros, há frações de milímetros por ano, mas eles continuam crescendo a vida toda. O pé, seu pé, não cresceu. Ele simplesmente se achatou e se projetou para frente. E é por isso que começamos a usar tamanhos maiores. Veja, aqui está mais uma imagem, sim, mostrando claramente. Ou seja, este pé é nosso pé normal. Pé. Este pé aqui se achatou. Então, se medirmos esta distância e esta distância, elas são absolutamente iguais. O pé não cresceu, o pé se achatou e ficou mais longo. Portanto, cada pessoa percebe que, à medida que envelhece, começa a usar sapatos de tamanho maior, pensando que o pé cresceu. O pé não cresceu, o pé se achatou. O arco do pé desapareceu. E por isso, nosso pé ficou maior. Agora vamos entender um pouco, certo? Então, quem precisa dessas palmilhas? Essas palmilhas são necessárias para absolutamente toda pessoa cujo tamanho do pé atingiu o número 35. Se são crianças ou adolescentes e se no momento você testou os pés de toda a sua família, de todo o seu círculo e no momento o pé está em forma ideal, sem qualquer sinal de pé chato, então esta palmilha faz uma prevenção excelente. Ou seja, é o aparelho que a pessoa precisa ao longo de toda a sua vida. Porque não se pode dizer algo como: "Oh, não tenho pé chato, então não preciso de nada." Hoje não tem. Amanhã pode ter. Não há nada eterno. E sempre não será assim. Se hoje está bem, é preciso manter. Porque a manutenção e a prevenção, como você mesmo sabe, são muito mais eficazes do que já tratar algum problema em nosso corpo. Portanto, é muito importante fazer o teste. E essas palmilhas são para absolutamente toda a pessoa. Para que não ocorra depois a inclinação do pé, não ocorra deformação nos ossos, para que não soframos quando depois com problemas hoje nas articulações. Muitos de vocês já têm tais doenças como, por exemplo, artrose, né, nos joelhos, tornozelos, articulações do quadril, artrose. De onde ela vem? Ela surge justamente da carga incorreta no nosso sistema ósseo. Ou seja, a carga deve ser assim, dessa forma. Nesse estado, não se desenvolvem absolutamente nenhum problema articular em nossas pernas, né? E as pernas têm a maior carga, ou seja, elas carregam o nosso corpo ao longo dos anos e suportam diariamente toneladas do nosso peso, né? Então, cada passo é o peso do nosso corpo. Portanto, se contarmos cada passo, quanto carregamos? Então, será? E várias toneladas de carga em um único dia. E isso é o que me interessou muito. Fiquei interessado na própria composição dessas palmilhas. Em primeiro lugar, se o fabricante nos diz que a vida útil dessas palmilhas é de 50 anos, isso é realmente incrível. Ou seja, compramos uma vez. Ou seja, nós não as adquirimos, investimos na nossa própria saúde e esquecemos disso por 50 anos. Se no momento já existem problemas na coluna vertebral, se há protusões, há hérnias,
claro, essas palmilhas, eu não vou enganá-lo e dizer que essas palmilhas vão curar suas hérnias. Não, elas não vão curar a hérnia da coluna, mas elas vão prevenir a destruição adicional da coluna, né? Ou seja, elas vão prevenir o desenvolvimento de osteocondrose em todas as partes da sua coluna. Elas vão prevenir o desenvolvimento de protusões. Isso é a próxima fase da osteocondrose. E claro, bem, vão prevenir a destruição adicional e a formação de novas hérnias. Isso é prevenção, manutenção e preservação contra destruição adicional. Se já existem problemas sérios na coluna, então, claro, é necessário cuidar da coluna, mas isso já é um tema completamente diferente. O que mais é interessante aqui nestas palmilhas? Quem de vocês já usa essas palmilhas? Provavelmente notou que em alguns lugares dessas palmilhas há pequenas saliências. Veja, e essas saliências, bem, não são para evitar que seu pé escorregue. Ou seja, elas também têm sua função específica. Elas estão tanto no calcanhar quanto no meio do pé, certo? Aqui, ou seja, preste atenção, todos podem, a quem essas palmilhas, e pode olhar suas palmilhas e notar que há certas saliências. Para que servem essas saliências? Elas não estão ali, por acaso. Ou seja, você pode notar que elas estão posicionadas de forma idêntica em cada uma das palmilhas. Para que elas servem? Então, agora, vamos pegar, assim, aqui está, nossa palmilha. Sim, aqui está, veja. Esta é a palmilha. E nela estão localizadas as saliências. Todas essas saliências correspondem a pontos específicos. Agora vou, sim, mostrar a vocês o pé. Sim, então aqui está o pé. Ali, do esquerdo, e se dá para ver ou não. Eu mesma não vejo nada. Não vejo nada agora. Para que tudo apareça na telinha. Então, aqui está o nosso pé. E neste pé vou também mostrar uma imagem deste pé. Temos pontos que são responsáveis pelo funcionamento dos nossos órgãos internos. E aqui eu desenhei esses pontos na palmilha que estão localizados aqui. Ou seja, aqui, este ponto é responsável pela tireoide, ferro. Certo? Este é o trabalho dos pulmões. Esses dois pontinhos, tem um, pé, isso no pé direito, esses dois pontos aqui são responsáveis pelo funcionamento do fígado e no pé esquerdo pelo funcionamento do coração. Em seguida, vamos observar aqui, ou seja, este ponto é responsável pelo funcionamento do estômago. Este ponto é pelo funcionamento do pâncreas, tá? São essas saliências que estão nas palmilhas, nas palmilhas. Este ponto extremo é o funcionamento da bexiga. Aqui, esses dois pontos são o funcionamento do intestino. E entre eles, no meio, está o ponto da insônia. Ou seja, até com isso, a palmilha trabalha. E até neste ponto, que é responsável por um bom sono, lá também temos uma elevação que produz micropressão. E o ponto central no calcanhar, ele é responsável pelo sistema geniturinário, ou melhor dizendo, pelos órgãos sexuais. Ou seja, essas saliências na palmilha, elas também produzem micropressão. Por isso, é muito bom usar a palmilha. Ainda é muito bom usá-lo descalço. Ou, se você estiver de meia, que ela seja bem fininha. Ou seja, com meias grossas, teremos suporte para o pé. Se as meias forem grossas, mas não teremos micropressão em determinados pontos que melhoram a função dos nossos órgãos internos. E ainda, não é tudo. Então, o que mais vamos pegar? Ou seja, vamos pegar a palmilha. Vamos virar. Por curiosidade, cada um de vocês deve olhar isso em casa. Ou seja, aqui no arco do pé, e o arco do pé não é apenas um amortecedor. Lá também está localizada uma poderosa chakra que fornece energia para todo o corpo. E é exatamente aqui, no arco do pé, que estão localizados os ímãs. Ou seja, dessa forma, há 6 ímãs dispostos na palmilha. Eles estão desenhados em preto e são ímãs.
e agora provavelmente estão bem visíveis. Para entender que são realmente ímãs, eles estão embutidos na palmilha. Vou até usar uma agulha agora. Vejam, ela é atraída, certo? Onde estão nossos ímãs? Aqui estão nossos ímãs. Dá para ver, certo? As agulhas são atraídas pelos ímãs embutidos na nossa palmilha. Estão vendo? Elas são atraídas. Podemos colocá-las em outro lugar, em outro ímã. Ou seja, há 6 deles aqui e estão localizados no lugar mais importante. Para que servem esses ímãs? Muitos de vocês, talvez, que tiveram dores nos ombros ou no pescoço, foram ao médico e o médico prescreveu ímãs. Ou seja, você ia ao consultório de fisioterapia e colocavam ímãs aqui. Para quê? Os ímãs magnetizam nosso sangue. E a magnetoterapia alivia perfeitamente os espasmos das paredes dos vasos e capilares. Isso é chamado de magnetoterapia. E a magnetoterapia está embutida nessas palmilhas. Nós desaprendemos a andar descalços na terra, mesmo em um bom verão, quando é possível fazer isso. Nós cuidamos dos nossos pés, não queremos lavá-los mais do que o necessário, e mesmo quando estamos na casa de campo ou alguém mora em sua própria casa, tentamos andar sempre calçados. Pois é, e agora todo esse calçado é de plástico, esses chinelos não nos permitem receber o campo magnético da Mãe Terra. Então, para que possamos receber o campo magnético 365 dias por ano, o fabricante colocou aqui esses ímãs que magnetizam nosso sangue, as paredes dos vasos e as paredes dos capilares. O que acontece quando ficamos mais velhos é que perdemos nosso campo magnético. Cada um de vocês vê como. Nossos filhos e netos não conseguem ficar parados. Quanta energia eles têm, quanta vitalidade. E nós, ao envelhecermos, já queremos nos sentar um pouco, descansar. Por quê? Ou seja, estamos perdendo o nosso campo magnético. E quando o perdemos, né, as paredes dos nossos vasos, que deveriam funcionar de forma elástica, ficam espasmódicas, permanecem em espasmo, e isso piora a passagem do sangue através dos vasos. Quando o campo magnético magnetiza as paredes dos nossos vasos, elas saem do estado espasmódico, elas relaxam e começam a funcionar suavemente, impulsionando o sangue para cima, das pernas, sim. O sangue venoso sobe para o nosso coração. Esses ímãs, eles não afetam apenas nossas pernas. É uma influência direta no funcionamento do nosso coração. Porque o nosso coração ele é uma bomba. Alguns o chamam de motor. Não, ele não é um motor. Ele é uma bomba e está constantemente bombeando sangue. Isto é, ou seja, nas crianças isso acontece muito bem, porque, bem, há um campo magnético suficiente. Ou seja, quando o nosso sangue desce de cima para baixo até as pernas, ele já entrega todo o oxigênio, todos os nutrientes, coleta tudo. A linfa coleta todas as toxinas. O sangue mais sujo desce até as pernas. E nosso coração deve bombear o sangue das pernas através dos vasos mais longos, ou seja, do coração para as pernas temos os vasos mais longos. E de lá ele tenta levantar o sangue sujo, viscoso e frio para cima. Isso significa que nossos corações são e quanto mais sujo o sangue e pior o estado dos vasos, mais sobrecarregado fica nosso músculo cardíaco, o que leva ao desenvolvimento de várias doenças do sistema cardiovascular. São todas aquelas arritmias, angina, extrasístoles e assim por diante. Há uma série de doenças.
Como resultado, isso também leva à doença isquêmica do coração. E a isquemia é o desgaste prematuro do músculo cardíaco, quando ele era tão firme e depois ficou todo flácido, porque simplesmente se desgastou antes do tempo. E isso leva a um infarto do miocárdio. Para que possamos aliviar a carga do coração, reduzir, ou seja, né? É aqui que também se utiliza a magnetoterapia, que magnetiza nossas células sanguíneas, que magnetiza as paredes dos nossos capilares e vasos e, consequentemente, o sangue se torna fluido, ele não se torna mais fino ou bem mais fino. Não, não. Ou seja, como nosso sangue era, ele não se tornará água. Nosso sangue para de se aglutinar. Nosso sangue, simplesmente se torna fluido. Ou seja, há uma condição, sim, vamos simplesmente comparar a compota, a gelatina. Vamos colocar na funil, colocamos o funil e despejamos na garrafa com a compota. Ela passará perfeitamente e rapidamente será despejada na nossa garrafa. Mas se nós colocarmos o funil na garrafa ao lado e começarmos a despejar gelatina, essa gelatina começará a ficar presa nesse funil e começará a sair em pequenas porções, escorrendo ou até caindo em pedaços, grumos dentro dessa garrafa. Ou seja, é assim que o sangue é fluido. Aqui está o sangue frio e o sangue viscoso. Ou seja, dois estados, sangue viscoso e sangue fluido. Então, é justamente do estado viscoso que essas palmilhas transformam o sangue em um estado fluido. Ou seja, normal é quando nós estamos analisando juntos. É muito importante para mim que cada um de vocês entenda o que este dispositivo faz e possam transmitir isso a cada membro da sua família, aos seus conhecidos, seus entes queridos. Ou seja, assim, em nossos vasos, pelos capilares e vasos, as células sanguíneas se movem quando tudo está bem, quando temos um campo magnético excelente, quando os vasinhos. Aqui ainda temos válvulas, eu não as desenhei, válvulas de ambos os lados. E essas válvulas, elas agora vou mostrar assim. Ou seja, as válvulas estão assim, que lá se abrem, deixam o sangue passar, aqui fecham, ali abrem e segue adiante. Aqui fecha, o próximo abre. Ou seja, os vasos neles deve haver pressão constante. Ou seja, o sangue chega, empurra a válvula adiante com. Sim, aqui a válvula se fecha. Sim, a próxima válvula se abre. O sangue segue adiante. Então, quando o nosso sangue está em bom estado de sangue, ela circula perfeitamente pelos nossos vasos sanguíneos. Se as partículas de sangue começam a se aglutinar, assim, esse é o sangue espesso, ou seja, elas começam a se aglutinar e esses aglomerados já têm mais dificuldade de passar pelos nossos vasos e capilares. Então, o que acontece? Esse sangue espesso adere às paredes dos vasos. Os vasos começam a se expandir, as paredes dos vasos se estendem e começamos a ter varizes. Se não prestamos atenção a isso, então há essa condição, sim, em nossos vasos dilatados, o sangue se move em coágulos. E em alguma parte, de repente, a parede não aguenta, ela se rompe. Se isso acontece em alguma parte do corpo, podem se formar hematomas. E se isso acontecer no cérebro, o sangue começa a vazar para fora dos nossos limites do capilar e isso resulta em um derrame. Portanto, veja, nós acabamos de discutir que esta palmilha nos proporciona a prevenção de infartos, porque melhora a circulação sanguínea nas pernas. Nos infartos, as pernas são as culpadas. Infarto não é a cabeça. Infarto não é um problema no próprio coração. Não. O infarto, né, vive nas pernas. São exatamente as pernas
que desgastam nosso coração e o levam ao estado do ataque cardíaco, do miocárdio, as pernas e mais ninguém. Derrame. Muitos de vocês acham que é um problema da cabeça. Não, derrame é um problema das pernas. O derrame vive nas pernas e as consequências vêm à mente. Ou seja, o sangue engrossa nas pernas e quando ela está espessa e com coágulos sobe para a cabeça. Na cabeça o sangue não engrossa, engrossa apenas nas pernas. Na cabeça ele não se aglutina, aglutina-se apenas nas pernas. E quando esse sangue espesso e aglutinado chega aos nossos vasos da cabeça, ou seja, ele pode obstruir algum vaso e pode haver dois problemas, ou seja, um acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico. Bem, ambos podem levar até a um desfecho fatal. O isquêmico difere do hemorrágico, eles são um pouco diferentes. Ou seja, o isquêmico ele obstruiu, ou seja, o sangue flui, ele obstruiu. E o sangue começou a fluir por outros vasos. E nessa área, as células do cérebro pararam de receber nutrientes e oxigênio e elas simplesmente morrem. O hemorrágico ocorre quando também há uma obstrução, mas o vaso se rompe, estoura e ocorre uma hemorragia no cérebro. Isso é o que chamamos de acidente vascular cerebral hemorrágico. Mas a causa de ambos os tipos de acidente vascular cerebral é nada mais do que o sangue espesso, que se tornou mais denso em nosso corpo, nas nossas pernas. Além disso, na composição dessas palmilhas, do que elas são feitas em primeiro lugar, elas são realmente muito resistentes, muito boas. Elas têm nervuras, essas nervuras de rigidez, para que sob carga não afundem, não se dobrem, mas constantemente essas nervuras de rigidez mantenham a posição ideal da palmilha por 50 anos. Em seguida, na composição, o fabricante afirmou que a composição contém componentes que ionizam, íons. O que são íons? Íons são partículas carregadas negativamente de oxigênio e nosso corpo. Na verdade, o oxigênio existe em dois tipos, ou seja, são ânions positivos e negativos. E os positivos íons, e há muitos deles no nosso ar urbano. Há uma enorme quantidade perto de computadores. Nossos telefones, dos quais não nos separamos, às vezes até os colocamos ao nosso lado à noite, o que não é desejável fazer. O telefone deve estar a pelo menos 2 metros do local onde dormimos. São nossos micro-ondas, televisores. Ou seja, todas as superfícies de telas interagem com o oxigênio. E mesmo que haja partículas de oxigênio puro, elas as transformam em oxigênio sujo e pesado, com carga positiva, ou seja, oxigênio pesado e positivo. E é exatamente esse oxigênio que não é absorvido pelas células do sangue, não é absorvido pelo nosso organismo. E, consequentemente, se nossas células param de respirar, todos os processos desaceleram os processos metabólicos na célula. Ou seja, começa exatamente o quê? Novamente, é o mesmo problema que contribui para a viscosidade do sangue. Ou seja, isso melhora a circulação sanguínea em nosso corpo, através de duas propriedades físicas, ou seja, é a magnetoterapia e o oxigênio puro. Muitos de vocês já estiveram várias vezes no mar, alguns estiveram em um sanatório. E então, agora pense: onde estamos construindo sanatórios? Nossos sanatórios são construídos nas praias, costas marítimas ou em florestas de coníferas. E não há outras opções. O melhor sanatório está exatamente lá. E quando nós vamos ao mar,
ou a um sanatório, assim, que está em uma floresta de coníferas, floresta. Começamos imediatamente a nos sentir bem. Chegamos ao mar, esquecemos imediatamente da dor de cabeça, da pressão, esquecemos das articulações doloridas, tudo fica ótimo de repente. Por quê? Né? Porque há muitas partículas carregadas negativamente, esses ânions de oxigênio puro, que rapidamente entram em nosso sangue. Por isso, já no primeiro minuto, saímos do trem ou do avião e já estamos próximos de algum lugar com mar marítimo e já sentimos uma melhora em nosso estado. Por quê? Novamente, o oxigênio puro imediatamente enriquece nosso sangue e nosso sangue se torna mais fluido. A propósito, o ar marítimo, em sua composição, em termos de composição química, é completamente idêntico ao plasma do nosso sangue. Ou seja, imagine o ar marítimo e o plasma do nosso sangue. Consequentemente, o plasma no nosso sangue melhora imediatamente, a fluidez melhora. Tudo, nossas articulações, todos os nossos ossos, todo o nosso cérebro recebem imediatamente uma boa circulação sanguínea. Nós nos sentimos maravilhosamente bem, né? Mas quando voltamos para a nossa cidade, onde vivemos, né, todos nós dizemos: "Ah, cheguei e imediatamente fiquei doente". E por que ficamos doentes imediatamente? Porque novamente cessou o fornecimento de oxigênio puro. Começou novamente um espessamento acentuado do nosso sangue e o aumento da viscosidade do sangue. E imediatamente todos nós, nosso sistema imunológico cai drasticamente e ficamos doentes. Começam todas as nossas doenças crônicas, doenças se manifestam de forma muito intensa. Então, portanto, voltamos aqui. Duas funções importantes: a magnetoterapia e a ionização. Melhoram a fluidez do nosso sangue nas pernas, garantindo assim o funcionamento do nosso coração e prevenindo derrames, infartos, varizes, tromboses e assim por diante. Por isso, nem consigo chamar este aparelho de palmilhas. Eu tenho, sim, um nome completamente diferente para elas, que é amortecedor do nosso corpo. Este é um dispositivo para garantir a saúde de todo o nosso organismo. Além disso, essas palmilhas são respiráveis, ou seja, temos aqui esses pequenos furos que ajudam a respirar. Nosso pé. Eu eu mesma tenho pés chatos, vou mostrar a vocês. Bem, vou enviar agora as fotos após a apresentação. Isso vai surpreender muito vocês. É um efeito instantâneo de suporte para o pé. Eu tenho pés chatos desde a infância e não consegui resolver essa questão, resultando em pés chatos, tanto longitudinais quanto transversais, né? Então, por isso eu tenho começado a crescer um joanete. Então, e ela, minhas fotos são minhas fotos. Eu as tirei literalmente há poucos dias, porque eu queria compartilhar o resultado instantâneo. Lá realmente há um resultado instantâneo de mudança no pé. E vocês vão ver isso um pouco mais tarde. Muitos de vocês dizem que é muito doloroso caminhar. Esta parte, ela meio que pressiona o arco do pé. Se o seu pé é saudável, nunca será doloroso, será apenas confortável e nada mais. Se dói, então o problema está no pé. Sim, no arco do pé você já tem. Mas aqui é a sua escolha. Ou você remove, sim, este dispositivo do seu calçado e continua a destruir suas articulações e sua coluna. Ou você se conforma com essa síndrome dolorosa. Embora, se nós realmente, sim, para nos prejudicar, por assim dizer, continuamos a usá-los. Então, literal, não mais. Uma semana passará e você esquecerá que sentiu dor aqui.
Bem, em casos raros, quando o pé já está muito comprometido, esse efeito doloroso pode persistir. Bem, até 2 semanas, mas depois, ou seja, você se sentirá simplesmente confortável, você sentirá levemente isso, a elevação, mas o síndrome de dor já não estará presente. É uma escolha pessoal de cada um. O que você quer? Este pequeno dispositivo pode, afinal, preservar todo o seu sistema músculo-esquelético. E quanto ao tamanho das palmilhas? Ou seja, você precisa adquirir o tamanho de palmilha que você usava antes. Ou seja, o que você usava quando tinha 30 anos. Sim, 27, 30 anos. Se você usava tamanho 35 e agora você tem 36, bem, em princípio, você adquire palmilhas de tamanho 35, 36. Se você tinha 36 e se tornou 37, você não pega 37, 38, você adquire a palmilha de tamanho 36, ou seja, 35, 36. Por quê? Você precisaria de uma palmilha de tamanho maior. Você precisa devolver o seu sim. Lá, seu pé está achatado. Ele se achatou. Você precisa devolvê-lo ao tamanho que você tinha. Quando você tinha não mais que 30 anos. Se você tinha 37, passou a ser 38. Bem, então tudo bem, você pega 37, 38. Mas se agora você tem 37, 30 e 8, mas era 36, lembre-se, a palmilha que você precisa é de tamanho 30. E 6, 35, 36. Ou seja, você volta para lá. Caso contrário, seu pé será apoiado e a palmilha será grande para você. Além disso, aqui não é exatamente uma palmilha, é uma meia palmilha. E isso também é um fator muito importante, porque nossos dedus e nossa almofadinha que fica no pé sob os dedinhos, certo? Agora, vou pegar isto aqui. Esta almofadinha, esta almofadinha deve estar sempre em uso, não deve estar fixa. Fixa pode estar sim o arco do pé e o calcanhar. Ou seja, aqui está a fixação. Depois, nossos dedinhos devem sempre trabalhar, devem amortecer e ajudar a fortalecer o arco do pé. Então, aqui está outra função muito importante. Em que se diferencia a função importante? Em que se diferencia? Faça a pergunta novamente. Não ouvi. Bem, agora teremos tempo para perguntas e você poderá perguntar. Portanto, nossos dedinhos, né, devem estar livres, né, devem amortecer. Esta é uma diferença muito séria em relação à palmilha ortopédica comum, que fixa completamente nosso pé. Ou seja, aqui a liberdade. Sim, trabalho livre para os dedos dos pés e isso também é muito importante, porque ao serem carregados, eles fortalecem os músculos transversais do pé. E o músculo transversal, por sua vez, proporciona um bom tônus para o músculo longitudinal do nosso pé. Portanto, essa função também é muito importante. Além disso, ela não interfere em nenhum tipo de calçado que usamos. Qualquer sandália não é visível de forma alguma. E preste atenção também nesta parte. Esta parte não deve agora, onde está meu pé aqui? Ela não deve ultrapassar os limites do pé. Ou seja, a palmilha não deve estar de tal forma que, ao passarmos o dedo pelo calcanhar, assim, ela não deve prender. O calcanhar deve estar bem ajustado, assim, exatamente aqui. Quando passamos o dedo aqui, a palmilha não deve prender. Não deve.
Ou seja, o calcanhar deve se encaixar exatamente dessa forma. Aqui, 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 certo? Estou pensando em como mostrar melhor para vocês. Ou seja, o calcanhar deve estar assim, não assim, meninas, mas exatamente assim. E meninos também, se houver algum, certo? Aqui. Ou seja, esta palmilha agora mais uma vez. Sim, exatamente dessa forma. E prestem atenção para que aqui, quando passamos a mão assim, certo? Ela não deve prender. O calcanhar deve estar firme. Então, todas as pontos estarão no lugar. A propósito, se você pegou uma palmilha de tamanho maior, você não acertará esses pontos, que constantemente estimulam o funcionamento dos seus órgãos internos. E, quando você corretamente coloca o calcanhar aqui, posiciona-o corretamente. Sim, o calcanhar bem aqui, exatamente neste lugar. Então, todos os pontos ainda trabalham com seus órgãos internos. Pronto. E quando nós, consequentemente, ou seja, a pelve assume a posição correta. Então, gradualmente, sim, a carga na coluna vertebral diminui, porque uma pelve alinhada contribui para uma posição correta da coluna. E nós, sim, nos afastamos de vários problemas com o sistema músculo-esquelético. Bem, isso é provavelmente tudo para a revisão sobre as palmilhas. Sempre lembre-se de que a prevenção é sempre a melhor escolha. Se agora está tudo bem, não será sempre assim. Nós todos já tivemos uma saúde muito melhor do que temos agora, portanto, tudo piora gradualmente. Por isso, as palmilhas são necessárias para crianças, adolescentes e aqueles que praticam esportes, ou seja, absolutamente para todos. E eu até recomendo colocá-las em meias em casa, colocá-las. Se os pés chatos já estiverem em bom grau, então é necessário, se você passa a maior parte do tempo em casa, usá-las também em casa. Devemos tirá-las, sim, apenas quando formos dormir, porque aí já não há necessidade. Bem, acho que é isso. Meninas, todo o resumo sobre as palmilhas. Se houver alguma dúvida, terei o prazer de respondê-las. Olga, boa tarde. Tarde. Por favor, diga-me se há estruturas metálicas no pé. Como fica? Não há contraindicações em relação às palmilhas? E onde estão suas estruturas metálicas? Eu removi os ossos valgos. Bem, e eles estão livres? Eles estarão livres. É verdade. Como sou desatenta. Sim. Ou seja, sim. Eu esqueci. Sim, 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 sim. Ou seja, metal, mesmo que estruturas metálicas. Por que estou perguntando? Porque se, por exemplo, estruturas metálicas, há, às vezes, alguns traumas sérios, acidentes, e a estrutura metálica está nesses ossos, pode haver algum desconforto ao caminhar. Mas mesmo que haja uma estrutura metálica que fixa seus ossos, é para reduzir a carga nos ossos que ainda têm essas peças de metal. Ou seja, você ainda precisa fortalecer os músculos. Portanto, aqui não há contraindicações, de jeito nenhum. Sim. Era importante para mim ouvir isso de você, então muito obrigado pela transmissão. Foi tudo muito informativo e tudo muito correto. A apresentação foi simplesmente magnífica. Então, estou muito feliz. Tatiana, eu gostaria. Sim, magnífico.